A transformação de Pedro. Eu sou Pedrina Perla. Sou admiradora do apóstolo Pedro. Na verdade, sou apaixonada pelas histórias da Bíblia. Admiro o apóstolo Pedro. Admiro o apóstolo Paulo. Mas meu maior exemplar é Jesus. Mas existe algo em Pedro que sempre chamou muito a minha atenção: a persistência de Jesus com ele. Pedro era impulsivo, Pedro era bravo, Pedro falava antes de pensar. Pedro falhou muitas vezes, mas Jesus nunca desistiu dele. E sabe por quê? Porque Deus não vê apenas aquilo que os olhos humanos veem. Nós vemos a aparência, nós vemos os erros, nós vemos as falhas, mas Deus vê o coração. Jesus sabia quem Pedro era naquele momento, mas também sabia quem Pedro poderia se tornar. Enquanto muitos enxergavam apenas um pescador impulsivo, Cristo enxergava um futuro apóstolo. Enquanto muitos viam defeitos, Jesus via potencial. Enquanto muitos talvez desistissem de Pedro, Jesus continuava investindo nele, porque ele sabia que aquele coração poderia ser transformado. E foi exatamente isso que aconteceu. Toda aquela coragem, toda aquela garra, toda aquela determinação que antes apareciam de forma descontrolada, foram colocadas nas mãos de Deus. E Deus transformou Pedro em um dos maiores pregadores do Evangelho. Pedro negou Jesus, Pedro chorou amargamente, Pedro carregou dentro de si a dor do seu pecado, mas Jesus não desistiu dele. Jesus o restaurou, Jesus o perdoou. Jesus o transformou. E aquele homem que um dia teve medo de reconhecer o mestre diante de uma serva, mais tarde não teve medo de enfrentar prisões, perseguições, açoites e a própria morte. Segundo os relatos que marcaram a história cristã, Pedro considerava uma honra morrer por Cristo, mas não se julgava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. E isso mostra o quanto aquele homem havia sido transformado pela graça de Deus. Isso me emociona, porque me mostra que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas dispostas, pessoas que permitam ser transformadas. E quando olho para Pedro, eu não vejo apenas um homem da Bíblia. Eu vejo uma prova viva de que a graça de Deus pode mudar qualquer história. Se Jesus transformou Pedro, Pode transformar a mim, pode transformar você, pode transformar nossos filhos. pode transformar nossas famílias. Porque Deus continua vendo aquilo que ninguém mais consegue enxergar: o coração. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não desistiu de Pedro. Obrigado porque o Senhor também não desiste de nós. Muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, muitas vezes nos afastamos, mas a Tua graça continua nos chamando de volta. Transforma-nos, Senhor, assim como transformaste Pedro. Ajuda-nos a ter um coração disposto a aprender, obedecer e seguir os Teus caminhos. Abençoa nossos filhos, conserva firmes aqueles que já estão aos Teus pés.
Alcança aqueles que estão afastados. Visita os lares onde existem pais e mães chorando em oração. Alcança os filhos que estão nas drogas, os que estão presos, os que estão sofrendo, os que perderam a esperança, os que acreditam que não existe mais saída. Mostra, mais uma vez, que não existe nada impossível para o nosso Deus. Porque o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor salva. Eu convido cada pessoa que está ouvindo esta mensagem a se unir comigo em uma só fé, em uma só oração, em um só propósito, crendo que Deus já ouviu nosso clamor, crendo que Deus já está trabalhando, crendo que Deus já preparou a resposta, porque para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero ser transformada, assim como Pedro foi transformado. Toma o meu coração, molda minha vida, ensina-me a te seguir, ensina-me a confiar, ensina-me a obedecer, ensina-me a obedecer, porque sem ti eu nada sou, mas contigo todas as coisas são possíveis. Jesus, continua me transformando até o dia em que eu te encontrar. Mensagem da cruz, oração das quartas-feiras. Minha cadeira não limita meu louvor, minha oração e minha adoração. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Com Pedrina Perla, um instrumento nas mãos do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Mais perto de Deus, um dia de cada vez.